Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, os queridos que nos ouvem pela Rádio Claro também. Hoje a gente vê mais uma ação, uma intervenção do alto por um povo que sofre, o povo judeu que foi escolhido por Deus, que de início foi levado ao Egito, porque José era o governador. Depois o faraó, foi trocar o faraó ficou meio que em ciúme dos judeus, que crescia muito, e começou a escravizar. E aqui agora conta a história de quem Deus chamou para libertar o povo, Moisés, que o faraó mandou matar todas as crianças, né? Jogar no rio, e aqui começa a agir a providência divina. Um dos pontos que essa leitura tem que trazer para nós é a esperança de que nada foge à providência divina. Se alguém está passando por um momento delicado, difícil, sempre Deus pode tirar um bem disso, né? Sempre Deus pode. A gente tem que ter um pouco de paciência e de perseverança na oração e na entrega à ação divina. Aqui acabou que a filha do faraó encontrou a criança, que é Moisés, e pediu para a hebreia amamentá-lo e depois o criou. Esse é o primeiro aspecto, a providência divina. O segundo aspecto interessante com Moisés é que ele assassinou um outro egípcio que estava perseguindo o hebreu. Ou seja, Paulo também perseguia, né? A gente nota que o simples fato de nós errarmos gravemente não é o suficiente para Deus deixar de confiar em nós, né? Deus está sempre investindo em nós. Tem muita gente às vezes que fez algo muito errado e que se massacra o tempo inteiro, ou mesmo que seja um assassinato no passado, não sei, adultério, e muitas vezes as pessoas não conseguem se perdoar. A própria igreja mostra que muitos santos também erraram muito. Qual é a diferença entre um santo e um pecador que morre sem mudar de vida? A capacidade de assumir que errou na humildade e de buscar a graça como forma de superar a nossa limitação. Ou seja, a dependência, reconhecer a dependência de Deus para ser bom. É uma grande ilusão, guarda isso, querermos ser bom para Deus com nossas forças. A gente não consegue, porque Deus é infinitamente maior. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos na fraqueza, quando a gente está desanimado, sentindo-se limitado, ali é um momento mais frutuoso para nós. Que você pode dizer: Senhor, eu só tenho isso para te oferecer. Nada. A minha fraqueza, as minhas tentações, o meu pecado. Se o Senhor não puser a mão em mim, né? Se o Senhor não me der a graça, não sou capaz de nada. Me ajuda, Senhor. Aqui está o trampolim do erro, da fraqueza, para um grande santo, né? Quando sou fraco, é que sou forte. Esse é um lema muito... nós temos muito que carregar conosco. Não fica aí alimentando nem autocondenação por erro do passado. Procura o mais rápido possível uma confissão. E nem murmuração pela fraqueza pessoal. Nós todos somos fracos, miseráveis. Não tem ninguém que é forte por si só. E aqui no Salmo, realmente... dá essa resposta: humildes, procurai o Senhor Deus, o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas fundas vim cair e as ondas começam a cobrir-me.
Aqui entra tanto o pecado quanto a fraqueza, né? A gente vai se sentindo fraco, dominado. Aí vem, por isso elevo a vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Ah, Padre, mas eu não tenho tanta fé. Pede, aumenta minha fé, Senhor. Valoriza aquilo que você tem de acesso, né? As missas, valoriza. Eu sei que tem gente que está na zona rural me ouvindo. Se você tem condição de ir à missa domingo, vai. Não deixa de ir. Ah, mas é longe. É um esforço que tem frutos para sempre. Isso, claro, aquelas pessoas que realmente têm dificuldade. Porque tem uns que acabam vivendo a hipocrisia. Vem a semana toda na cidade e quando é domingo fala que é difícil ir na missa, né? Aí já é grave. Mas aproveitem o que tem. Uma igreja aberta, por exemplo, para fazer adoração, para visitar Jesus. Uma igreja com o Santíssimo exposto, né? Aproveitem o que tem. É isso que acabou culminando nessa, entre aspas, ira santa de Jesus, né? Ele foi nas cidades onde ele realizou milagres e não tinham tantas pessoas convertido. E ele foi duro. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cisa. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós, né? Nós temos a mania de acostumar com as coisas grandes, santas, né? A gente acostuma, acha tudo fácil. A igreja está aqui do lado. Eu tenho certeza, por exemplo, que tem muita gente que é católico, que mora aqui ao redor, que não vem ver Jesus, né? Quantas pessoas saudáveis não vêm à missa? A gente tem, por outro lado, o exemplo da Dona Maria, né? Com toda a sua idade, com muleta, mancando, com dificuldade de visão. Vocês já conseguiram imaginar? Porque na hora do juízo final, ela vai ser colocada para julgar os outros, o que está dormindo aqui do lado. Não, na hora, vai ser uma situação tão diferente, porque todo mundo vai ter consciência. A pessoa que está dormindo aqui do lado, sem nem vir visitar Jesus, vai querer ser condenada. Diante da situação, por exemplo, da Dona Maria, quando for revelado todo o esforço que foi feito, né? Toda a dificuldade. Quantas vezes ela caiu na vinda, vinha com a cara roxa, mesmo assim, continua vindo. Agora não veio porque ela teve uma dorzinha no peito. Mas, aí. Então, tudo vai ser julgado de acordo com o esforço que você faz. Com esforço. Tudo. A única coisa que a gente não pode parar é de esforçar, né? Eu tenho que esforçar para entender cada dia mais que a missa é algo infinitamente maior do que eu. Eu não posso acostumar que eu estou celebrando uma coisa qualquer, né? Essa mania, né? Daqui a pouco chegar aqui, celebrar rapidamente, levantar a hóstia como se fosse nada. A gente tem essa mania, né? Não tem? Tudo que é fácil demais. Então o povo que via Jesus face a face, cheio dos milagres, aquilo não foi suficiente para que ele se convertesse. E, repito, quem tem mais possibilidade, acesso ao sagrado e despreza, vai ser condenado com muito mais rigor.
Muito mais rigor. Aqui é uma paróquia que hoje dá acesso, acreditem, é uma das poucas no Brasil que dá muito acesso ao catecismo. Hoje eu posso dizer que muitas pessoas da paróquia têm o catecismo, né? E ali tem quase tudo. Moral, doutrina, para você crescer. Mas se você despreza aquilo, tem um certo rigor no julgamento. Ah, não, então é melhor viver na ignorância? Não, porque na ignorância você pode errar muito mais, né? Você não tem os bens do céu que Deus dá àqueles que esforçam. Por mais que a Dona Maria não saiba, mas lá, sem ela saber, existe uma graça que dá estrutura para ela. Talvez para ela ache que faz parte da sua vida, mas não, é sobrenatural. Deus é muito bonzinho, né? Ele te dá coisas que dinheiro não dá. Paz, força, graça, pelo esforço que você faz para amá-lo. Deus nunca vai te deixar sozinho. Nós vamos sofrer como qualquer um, isso é um fato, né? Mas interiormente, aquilo que ninguém vê, e às vezes nem a própria pessoa sabe, tem uma graça, uma força divina que te dá tudo o que os outros queriam e não podem ter. E depois ainda te dá a vida eterna. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena se esforçar. Né, Dona Terezinha? Dona Terezinha começou com um diagnóstico de câncer, com desespero. E aos poucos, né? Em poucos dias, era outra pessoa. Porque deixou a graça. Depois ela pode até testemunhar como é lembrada desde o primeiro momento até... E não é que mudou, o diagnóstico continuava o mesmo, tinha que ir do mesmo jeito para Goiânia, quem mudou foi ela, né? A graça muda tudo. Então vamos pedir para Deus para nos dar essa graça. Primeiro, quem já errou na vida gravemente, não se preocupe, Deus vai reverter o seu erro em humildade e te fazer santo. Depois, quem se sente fraco, sem fé, não se preocupe. Se jogue nos braços de Deus com a fraqueza e peça fé. E por último, se esforce, valorize o que você tem. Tem uma música protestante que os moradores de rua em São Paulo, quando a gente visitava, ou na cadeia, quando você canta, eles choram. E uma das frases famosas da música é: quero que valorize o que você tem, né? Então, é uma frase: valorize o que você tem, não despreze, valorize. Ofertório.